E outra coisa que eu queria dizer, que eu estou gostando muito desse programa aqui, ô Bruno, é aquela questão da gente ir acompanhando as notícias semanalmente, né? E o que até facilita um pouco a pauta, né? Por exemplo, essa semana eu andei vendo ali algumas notícias, pesquisando notícias, né? E várias notícias são o desenrolar do que já vem acontecendo aqui pela América Latina, né? Por exemplo, uma notícia que a gente não precisa se aprofundar muito, mas que foi interessante dessa semana, na Bolívia, né? Que a gente já dissecou ela bem aqui nas últimas 2 semanas, essa história do Evo com o Luiz Arce, né? Um confronto interno que se intensifica dentro do MAS, né? E essa semana eu andei vendo aí que saiu para a rua, né? A manifestação do Evo Morales. Ele iniciou junto com a manifestação, depois deu um indicativo que iria sair porque foi criticado, mas acabou seguindo na manifestação, né? E até ontem era para essa manifestação ter chegado em La Paz, né? Não sei, eu não consegui ver como é que terminou, Bruno. Conseguiu ver como é que terminou esse fato aí? Sim, Luiz. Eu vi, vou te falar assim, vamos situar o pessoal, tá? O pessoal acompanha a gente semanalmente, depois tem os cortes, mas, Luiz, só para organizar aqui o cronograma, a ideia do setor pró-Evo, do MAS, ou seja, pró-ex-presidente Evo Morales do MAS, que é o Movimento ao Socialismo, que é o nome genérico do partido político, que é IPSP, Instrumento Político da Soberania dos Povos, que está rachado com o partido de governo. Seria chegar a La Paz no ato, juntando os descontentes e passando por cima do altiplano, passando por El Alto. El Alto está a 4 mil e pouquinho de altura. Deixa eu futebolizar que pode ajudar. El Alto é onde joga o Always Ready, tá? Dá 4.100. Está sempre na Sul-Americana. La Paz está a 3.600 de cota média, é onde joga o Bolívar e o Strongest, tá? Só que a marcha, cruzando por El Alto tem uma carreteira, tem uma estrada muito bonita, né? E muito serpentosa, que ela vai serpenteando o contraforte dos Andes. Tu pode chegar em El Alto pela carreteira, pela estrada, ou pode chegar de teleférico, são 2 formas. Teleférico é pouca gente, obviamente. Então a ideia era descer a marcha pela estrada que chegava a La Paz. Até onde eu acompanhei, Luiz, a marcha parou em El Alto. Deu uma confusão. Uma parcela dos comerciantes Aimara era contra aquele ato. Ali tem umas 15 associações de transporte coletivo, ninguém segura, e foi metade para cada lado. Então, assim, e chegou a ter... e essa parte triste da coisa. Chegou a ter intervenção policial para evitar o confronto entre indígenas. El Alto é quase o coração pulsante, né, do MAS, da resistência, né, indígena, né? Então ali o bicho pega, né? Ali. Dali não passou então, Bruno, a manifestação. Foi a que eu acompanhei. El Alto, Luiz, eu ouso dizer que seria o coração aimara do mundo. A aimara é uma grande etnia. E, Luiz, tem cada casa maior que a outra também, né? Porque tem uma burguesia aimara. E criaram uma forma de arquitetura, tipo ostentação, que é uma mistura de cultura popular com cultura aimara. Indústria cultural com cultura aimara. Então, ali também tem muito interesse conflitando comerciantes, feirantes, transportistas, donos de hotéis de alojamento. Tem lá uma universidade que é fortíssima, e quando vai para a rua ninguém segura. Até onde eu entendi, o que aconteceu de fato foi que esse confronto absurdo na interna do MAS, ele ia descambar numa grande confusão na batalha campal civil, e as forças policiais fizeram intervenção para evitar que isso acontecesse. Agora, eu não conheci em El Alto, eu, Bruno, pelo menos, um policial que falasse bem espanhol. Então, tem ideia da coisa.
A maioria fala aimara, fala quechua, fala língua originária e balbuceia espanhol, colado na capital. Então, também não sei qual é o nível de lealdade com o aparelho de Estado ou se são as relações intrínsecas mesmo que estão lá operando. Mas, menos mal que o que vai passar em desgraça foi só um problema. Vamos acompanhando essa questão. O ano que vem temos eleições na Bolívia, né? Então, aí que está por essas brigas aí estão por trás dessa intenção aí do Evo se candidatar novamente, né? Muita gente aí não querendo essa candidatura e por aí. Vamos seguir acompanhando, né? Teremos outros eventos aí nessa questão. Marlos Duarte chegando aqui conosco, olha, ligado na voz diretamente de Garanhuns, terra do presidente Lula. O Marlos Duarte sempre chega com essa consigna aqui, né? Dizendo que Garanhuns, terra do Lula, né? Deixando registrado. Ricardo Gomes aqui, grata surpresa me deparar com gente da melhor qualidade. Opa, somos nós, será, Bruno? Da gente da melhor legal. Qualidade. Acho que Obrigado. somos Bruno, elogios. Pô, legal. E, Bruno, outro fato assim que eu acho que vem numa... não é bem a continuação, mas é um assunto que a gente tem tratado semanalmente aqui, que é Equador, né? Só que a gente vinha tratando a gente vinha... o fato dessa semana é lamentável, né? A gente vinha tratando daquela briga do Noboa com a vice dele, né? Que primeiro ele mandou para Israel no dia da posse, eu acho que ele mandou ela para Israel, né? Como lá para exercer um cargo. Depois ele tinha mandado ela para a Turquia. Ela vinha denunciando eles, porque o Equador também está num panorama de eleições, né? Que acontecerão, eu não sei se é agora no fim do ano ou no ano que vem, Bruno. Em 6 meses, início do ano que vem. Início de 2025. Lembrando que o Noboa está no mandato tampão, né? Porque o Guilherme Lasso, que era o presidente eleito, renunciou, né? Teve vários problemas lá no Equador e terminou renunciando. O Noboa foi eleito popularmente, né? Numa eleição que ele disputou ali com a integrante correísta, né? Do correísmo, né? Que é a esquerda equatoriana, né? Agora eu esqueci o nome dela, acho que é González. Também, já vou lembrar. E, de novo, os favoritos para a eleição do ano que vem são Noboa e ela de novo, né? Eu acho que é Andréa González, se não me engano, se não me falha a memória. E essa semana... Luísa Gonçalves, uma advogada ligada a Rafael Cordeiro. Luísa González, exatamente. Até ouvi algumas falas dela na última campanha, gostei muito dela, achei que é um quadro interessante aí, né? Mas o fato da semana não tem nem muito... É claro que tem a ver com o quadro eleitoral, né? O Noboa, na minha visão, não sei se o Bruno vai concordar, ele está querendo se buquelizar, né? Aí no período pré-eleitoral. E nesse sentido, o que ele está propondo? Uma mudança constitucional no Equador para instalar bases americanas, gente. E aí, qual é a desculpa que ele está dando, né? Desculpa, né? Ele está dando como justificativa. Eu vou usar aqui o termo popular, uma desculpa esfarrapada dele para implantar bases estadunidenses no Equador. É aquela questão da segurança, do combate ao narcotráfico, toda aquela ladainha que a gente já conhece, né? A mesma ladainha, pessoal, que justificou as GLOs aqui no Brasil, né? É a mesma ladainha para mudar a Constituição equatoriana, artigo 5º, eu estou lendo aqui na notícia no Giro Latino, né? E, enfim, na realidade, é mais um serviço aí que é um dos títeres, né, estadunidenses querem prestar ao Pentágono, à CIA, né, Bruno? Pois é. Ô, Luiz, eu botei aqui no chat privado a capa do El Universo. Pode ser interessante? Porque a gente pode ir descendo e comentando o novo estilo de fazer esse programa. Luiz, e é importante o pessoal entender, esse é um jornal da direita, tá? Jornal oligárquico, pró-exportação, pró-intervenção e tudo, mas é tão gritante o que está acontecendo que só a notícia já vale para a gente poder fazer o comentário, tá?
Então, vai descendo, por favor. Então, primeiro, ó. Tá bom. Então, só pegar aqui o nome aqui, ó. O Daniel Noboa, presidente eleito do Equador, ele cancelou a agenda da ONU porque Quito está pegando fogo. E aí, o que acontece? Eu queria entender essa lógica, ô Luiz. Como é que um país está em estado de emergência e não consegue ter atenção de bombeiro? Primeiro passo. Segundo, o país não só está pegando fogo, como está numa crise de produção absurda. Se alguém puder acompanhar aqui, bem ao lado da coluna do meio, nessa coluna aqui da esquerda de quem está olhando, Ministério da Agricultura aprova agora a importação de 95 mil toneladas de milho. Eu vou repetir. O Equador, um país maioria indígena, cujo milho é sagrado, são mais de 30 espécies nativas, originárias, não transgênicas, etc. O Equador vai ter que importar milho para poder abastecer a própria população. Isso já é um governo falido, Luiz, no meu modestíssimo entendimento. Primeiro, ele está em estado de emergência e não consegue combater incêndio. O incêndio chegou na capital. Segundo, não consegue manter o nível produtivo e vai importar milho. Isso é um país que vende fruta. É ridículo o que eu vou falar, é um absurdo. Eu falo com o maior respeito, conheço vários equatorianos, é um profundo respeito, mas é um país que vive ainda de vender banana. Qual é a profissão do pai do Daniel Noboa? Bananeiro. Qual é a herança do presidente Noboa? Bananeira. Aqui, ó, segura aqui do ladinho, essa última aqui, aqui, ó. Verônica Abad, que é a vice, né, sem apoios da Assembleia Nacional, para fiscalizar 2 ministras que fazem perseguição política. Aí do lado, Forças Armadas vão convocar a quase 5 mil reservistas para treinar outra vez. Aí olha só que eles colocam no meio de um conflito armado e crise energética. Qual é o conflito armado que tem no Equador, amigo? Tem uma crise de segurança, mas tem uma força beligerante. E do lado, aí é o caos do caos, né? Produtores. O milho está em mãos de intermediários. E aí um governo que se diz duro, até autoritário, executivo, com medidas de segurança, não consegue fazer intervenção para pegar o milho que foi escondido. E aí, para resolver os problemas, qual é a ideia brilhante que o cara tem? Bota uma base dos Estados Unidos, é o que eu ia dizer, né? Tem impressionante, né? Não, é surreal, né? Surreal. Pois é. Deixa eu ficar só um pouquinho no Equador, para o pessoal poder entender. Vamos reforçar isso aí, que eu acho que, você concordar, pode ser... O Luiz, a gente não combinou não, tá, gente? Foi muito feliz, né? A gente, acompanhando semanalmente, a gente vai num acúmulo. Então, vamos lá. Equador. Equador tem uma conta de chegada. O Equador precisa ter algum grau de unidade ou aproximação entre a base do Rafael Correia, que se chama Revolução Cidadã, e a Confederação Indígena. Do contrário, o voto fragmentado vai virar para a direita. Daniel Noboa, ele foi eleito num pleito onde foi marcado pela violência. O candidato assassinado, o Vicencio, ele era informante do FBI. Ele tinha proximidade com o lawfare no Equador, a mesma que tem, ou que já teve, né, Sérgio Fernando Moro e Doutor Dallagnol no Brasil. Igualzinho. Era informante privilegiado. Daniel Noboa, Luiz, isso é muito importante colocar. Ele estava em 3º e 4º nas pesquisas. Ele dispara para primeiro quando acontece o atentado contra ele. Até agora não acharam nem a arma, nem a cartucho, nem quem fez o atentado, acharam nada. Apareceu na televisão. Atiraram em Daniel. Quem é Daniel Noboa? Daniel Noboa é um parasita. Ele é herdeiro de empresário bananeiro, já concorreu a presidente 4 vezes. Qual é a relação entre o pai de Daniel Noboa e o estado de emergência no Equador? Todo. Porque as forças empresariais
Já no governo Lenin Moreno, que é o que sucede Rafael Correia, faz a traição à herança do Rafael Correia, liberalizou, inclusive, serviços de segurança, inclusive serviços de segurança portuários. Então, um país que é dolarizado e tem uma guarda portuária que é semi-privada, eu faço a pergunta, uma pergunta não é pergunta retórica, é pergunta mesmo, vamos dialogar. Como é que uma empresa terceirizada vai fiscalizar a empresa que a contrata? Sendo que o Equador exporta abacate, exporta tomate, exporta café e exporta minério. Tem portos enormes, tem um porto gigantesco, o Porto de Quito, e opera com dólar. Está na cara que vai virar um hub, né, de distribuição de droga. Não foi o que aconteceu. Aí qual é a resposta que esse camarada dá? Estado de emergência. Quando ocorreu o estado de emergência no Equador, Luiz, foi uma espécie de um comando de um grupo de cartel que tomou a TV pública em Guayaquil. Muito esquisito, amigo. Porque para entrar nessa TV, são 3 anéis de segurança. Vão ter que passar por 3 guaritos. Enfim, e Daniel Noboa vai tentar concorrer à reeleição, a lei permite, do mandato tampão. E aí, qual é a brilhante ideia que ele tem? Pediu apoio explícito dos Estados Unidos. Como? Retomando a base militar que foi expulsa por Rafael Correa. Na real, não foi expulsa por Rafael Correa, falei besteira. Foi expulsa pela luta popular indígena em Manta, Equador, e foi retomada depois que Correa perdeu a sucessão, porque o cara que sucedeu o traiu, tomou um lawfare na cabeça e foi para o exílio, que ia ser preso injustamente. E é um episódio, né, Bruno? Episódio simbólico de como funcionam as democracias, democracias, entre aspas, né, em América Latina, né? O cara é o atual governante, o país é um desastre, pelas manchetes do jornal ali, que o Bruno trouxe, o jornal de direita, né? Não é um jornal da esquerda obreira. Pelas manchetes ali e quadros do jornal dá para ver o desastre. Os caras estão importando milho, né? Estão mobilizando o exército para atuar no país sem existir nada de relevante. O país está sob incêndios, né? E o governo completamente perdido, né? E o cara é o líder a tendência é ele se reeleger, inclusive, né? Uhum. Inclusive, a gente comentou aqui, acho que uns 3 programas atrás, que a única chance do correísmo da Gonzalez seria conquistar o apoio do partido, que agora não me lembro o nome, mas é o partido que congrega ali os povos indígenas, né? Isso. É o partido da CONAIE. A CONAIE é a Confederação... É Inti alguma coisa. Isso. É a CONAIE, seria... Confederação Nacional... Confederação Nações Indígenas Equatorianas. Isso. Então, a única chance da Gonzalez, aí, que é a candidata de esquerda, seria atrair esse movimento, esse partido para o seu lado. Esse partido geralmente tem ali algo em torno de 8%, 9%, 10% do eleitorado, né? E a última vez que o correísmo ganhou no Equador, ele conseguiu, né, atrair para uma aliança este grupo aí, né? E nas últimas eleições, infelizmente, a gente não tem conseguido, né? Esse grupo, inclusive, tem lançado um candidato a presidente, né? Que agora também não vou me lembrar o nome, desculpem, mas é um cara bem terrível. Iaco Pérez, o nome do camarada. Iaco Pérez, exatamente. Ele é um economista de corte neoliberal. Isso, exatamente. Então é isso, né? Então eu acho que é um bom símbolo aí do que a gente tem na América Latina, né? E outra coisa, Bruno, que em algum momento eu gostaria de discutir, né? Essa questão da reeleição, né, cara? Eu, para mim, estou começando a achar que reeleição é péssimo, que segundo turno também é péssimo, né? Para nós da esquerda, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vendo ali no Uruguai, por exemplo, agora. No Uruguai não tem reeleição, pessoal. E eu acho que é interessante, porque tu evita vários problemas que a democracia burguesa
Eu acho que a reeleição é algo típico aí das democracias burguesas, o segundo turno também, porque ela facilita a mobilização da direita, né? E a eternização do cargo aí de figuras da direita extremamente perigosas para nós, né? Mas aí já seria um assunto para outro programa. Não, não tem problema não. Ô Luiz, antes de ir para o Uruguai, só uma observação, e eu já te passo aqui, ó. Até vou te chamar aqui, uma matéria lá diária. La Diária é um jornal da esquerda uruguaia, bem interessante, sabe? Manda Hoje é o link, maior jornal, já botei aqui o link tu aqui. mandou ali. Isso. Mas, ô Luiz, tem uma coisa no Equador, tem um aspecto no Equador que é importante, tá? A CONAIE, a Confederação Indígena, ela pode não ter um poder nacional muito forte, mas ela tem dois vetores que ela lidera. O poder local, ela tem a maioria, inclusive prefeituras, nas populações de maioria indígena, em municípios pequenos e médios até. E dois, é o melhor, diria eu, é o maior poder de mobilização social do país. Então, esse vetor de poder parar o país se for necessário, a CONAIE tem. E não é pouca coisa, porque a gente sabe, né, infelizmente, pela instabilidade latino-americana, você não tem uma base social mobilizada, não está enraizado em regiões-chave, pode tomar uma virada de mesa. Pode tomar algum tipo de golpe de Estado. Chegaram a dar na Bolívia em 2019, você achou que não ia conseguir, conseguiram. Durou só um ano, mas é um ano de desastre, né? Um ano de desespero, né? Durou um ano graças às mobilizações da turma ali que desceu de El Alto, né? Eu ia dizer que a CONAIE é quase tão forte, eu acho que na Bolívia ali eles são mais fortes ainda que a CONAIE, né? E a CONAIE teve um episódio no governo Lenin Moreno, né, Bruno? Que eles fizeram uma ampla mobilização, cercaram Quito. O Lenin Moreno teve que mudar a capital para Guayaquil naquele episódio, que eu não me lembro qual era a origem daquele episódio. Subida de preço de combustíveis de cesta básica. Isso, era exatamente. Eles mobilizaram as populações, cercaram Quito e botaram o terror no governo do Lenin Moreno, né? Foram as 3 grandes rebeliões de 19, né? Chile, Colômbia e Equador. Exatamente. Mas vamos aqui ao Uruguai, então, La Diaria. La Diaria. Aí tem uma chamada, não sei se dá para ver, Luiz. Isso aí, ó. Esse Odoni, aí, beleza. Se a Frente Ampla ganhar, Frente Ampla equivale ao PT do Uruguai, tá? É um frentão de maioria social-democrata, mas ainda tem um setor à esquerda. Isso é muita coisa para o Uruguai. A população do Uruguai dá 3 milhões a 3 milhões e meio. Botar 3,5 para dar uma sobra, porque não dá tudo isso, não. É como se fosse 20 milhões de brasileiros, né? Mais ou menos. Exatamente. Proporção. 10% da população uruguaia que ela está fora de qualquer amparo social hoje. Isso com 5 anos de governo da direita. Fala assim, quando era Frente Ampla não tinha nesse amparo? Pior é que tinha. O que não tinha era o trabalho formal, mas tinha um amparo. Por que isso aí assusta? Você cria os chamados bolsões de miséria, no Uruguai, como é que chama? Cantegri. Assim que tem o nome no Uruguai, não é nem Vicha, nem é Cantegri. E seria lugares onde a urbanização ela é muito precária, as condições de higiene são precárias, de saúde são pioradas, o Estado chega, mas chega pouco, e embora seja um país também riquíssimo e fartíssimo, como o Rio Grande do Sul, se fosse um país seria uma potência agrícola, o Uruguai é uma potência agrícola, ainda é, olha só, Luiz, vê se a gente não parece estar vendo literatura dos anos 70. Um país que destina a maior parte da sua produção agrícola e agropecuária para exportação. E o destino das suas terras é para projetos empresariais e projetos reflorestais. Então, gente, é surreal o que eu vou falar. O alimento no Uruguai é caro. Caríssimo. É caro. O custo de vida lá é muito alto, né? Muito alto. Muito alto. E aí,
Aí vai a crítica também, né? Por quê? O que acontece? Como a Frente Ampla já governa a prefeitura, que governa metade da população do país desde os anos 90, tá? Desde 89, na verdade. E já governou o país 3 vezes, tem uma burocracia da Frente Ampla que também circula em lugares esquisitos, tipo Banco Mundial e companhia. E qual que é a chamada de fundo, tá? É o seguinte, ó. Eu vou falar um negócio aqui, vou ser odiado, mas tudo bem. Quantos no Brasil estão no Cade Único? Mais ou menos 100 milhões de pessoas, mas a população brasileira. Não é só o Bolsa Família, é o Cade Único, tá? Em tese, o Cade Único ou essa preocupação uruguaia dos 300 mil que estão fora do sistema produtivo ou do contrato social, as políticas de ajuda, auxílio, etc., as políticas sociais seriam para que eles entrassem no contrato social, ou seja, o mundo do trabalho, o mundo do imposto, o mundo do consumo, padrões de vida, respeito à lei, etc. Só que não é nada disso. Não cabe. No modelo capitalista que se processa na América Latina, não cabe. Vou ser sincero aqui, tá? Eu sou uma pessoa de esquerda. Então, eu defendo uma sociedade socialista com liberdade política. Estou sendo franco aqui, tá? Mas no capitalismo não cabe o contrato social e o trabalho, cabe. Mas não nesse modelo. Então, tipo, se nossos países da América Latina, cara, parece que eu estou lendo literatura da dependência dos anos 60. Nós estamos em 2024. Vou encerrar com isso e passo a palavra. Mas um país como o Uruguai, tá? Se ele não gera postos de trabalho para toda a população economicamente ativa, vai ser o quê? Um país de serviço, lavagem de dinheiro, exportação de produto primário, venda de solo, venda de vento. Falando sério. Território para plantar árvore, para fazer celulose. E os 10% da população uruguaia vão viver de quê? Só vão sobreviver, não vão entrar no mercado de trabalho. E quem são esses, Luiz? Isso é muito cruel que eu vou falar agora. São também aqueles e aquelas que não conseguem emigrar. Porque a imigração é sempre uma constante, né? Uma opção constante no Uruguai e na Argentina, pela facilidade de pegar passaporte comunitário europeu. Mas se essas pessoas não conseguem emigrar, é porque elas não têm descendência europeia direta. Elas têm herança africana, herança indígena, gaúcho de fronteira, como se dizia no Rio Grande, pelo duro, esses termos antigos da colônia que diziam aqueles não brancos. Enfim, até no Uruguai, que é um país que exterminou sua população indígena quase toda, a pobreza não branca. É muito ruim falar isso, cara. Eu não queria estar falando isso numa terça-feira à noite. Juro que não. Mas é vergonhoso falar isso. É verdade, é verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui, Bruno, para a Isolete Machado, chegou aqui conosco, o Sidney Cripa, a Janete, chegando aqui, que também está sempre conosco, o Ismael aqui, ó, eu disse que chegaria o Ismael e chegou, a Beatriz Andrade dando um olá para nós aqui, dizendo que as reproduções de Milei pela América Latina, pior que o Milei está difícil de encontrar, tá, Beatriz? Reprodução tão terrível como ele é difícil. Carlos Queiroga está aqui conosco também. Salve, camaradas. Bruno, onde consegues tanta informação da política latino-americana? O Bruno é o cara mais informado sobre a América Latina que eu conheço. Referência. Flávia Faria aqui dando uma boa noite também. O Marco Braga também conosco aqui, sempre presente. O Ademir Bernardo da Silva Júnior, que é membro do nosso canal, ó. Como é que tu sabe, Portinho? O membro do canal tem selinho do lado do nome, ó, dando uma boa noite, aí, dizendo que está na labuta e ouvindo a voz trabalhadora. É isso aí, ó. O povo trabalhador ouve a voz trabalhadora. Isso é bonito de ver. Isso aí, Marisa, isso é legal.
Marisa Furtado, Rio de Janeiro, conosco aqui, ó. O camarada Cadeira, que é um personagem que surgiu depois daquele episódio lá do debate da Pena. Surgiu o camarada Cadeira aqui, nosso telespectador aqui, ó. Excelente, né? Dando uma boa noite aqui, perguntando do Celso. Ele é fã do Celso, ó. O camarada Cadeira é bem parecido até com o Celso, né? O Celso é um cara quente, né? O Celso às vezes se indigna aqui nos debates. O Carlos Queiroga aqui dizendo que os alemães estão invadindo, entre aspas, o Uruguai. Nesse tema do Uruguai. Eu já vi tanta invasão do Uruguai. Uma época queriam vender uma parte do Montevideo para Seitamum. Falando sério. É incrível, né? Incrível. Sabe quem virou uruguaio, por conveniência? O dono do Mercado Livre. Foi lavar dinheiro no Uruguai. É verdade. Tem essa aí, né? Mercado Livre e Mercado Pago. Senhor Eduardo Galperin, apoiador do Milei. Não é à toa que o Uruguai era conhecido como a Suíça da América, né? Da América do Sul, né? Porque era um paraíso, acho que continua até hoje, né? Sendo um paraíso, assim. Tu tem facilidades para abrir contas no Uruguai, tu não precisa, né, necessariamente indicar CPFs, essas coisas, tu fica oculto, né, os dados dos donos de conta, então é um lugar fácil de fazer esse tipo de transações, né? Ô Luiz, deixa eu futebolizar um pouco, vamos se incomodar aqui? Então, eu queria convidar a quem nos acompanha para... Eu vou até escrever, se tiver como colocar depois no letreiro. Pesquisem a Operação Ouro Verde. Foi há uns 20 anos atrás no Rio Grande do Sul. Vocês vão ver cada figurinha carimbada do mundo da bola. Luiz, tinha um carro, saía de Porto Alegre, né? Descia no sentido Livramento, cortava por Rosário do Sul. Acho que o carro passou 57 vezes em 40 dias. Ué. Operação Ouro Verde aí, ó. Alô, esse pessoal que gosta, dá uma olhada aí. O que vai aparecer de boleiro, o que vai aparecer de oligarca gaúcho levando grana para a fronteira. Dá uma pesquisada aí, gente. Vamos embora se aborrecer um pouco. Impressionante.